Tudo aberto, né? Não. Fez agora? Não sei. Aí. Tá aberto? Boa tarde a todos, boa noite, né? Vamos então iniciar a nossa reunião extraordinária. Vai ser a primeira reunião, embora extraordinária, da nossa nova composição do Conselho. Então, eu quero saudar os conselheiros que pela primeira vez participam conosco e também aqueles que já estavam aqui no Conselho na gestão passada. Vocês receberam uma pauta contendo os assuntos que nós vamos apreciar nessa oportunidade. A realização da extraordinária se justifica pela necessidade de alteração no convênio mantido entre a Secretaria Municipal de Saúde e o HB para a contratação de recursos humanos. E também a ficha de programação orçamentária da Santa Casa de São José do Rio Preto, essa ficha relativa aos atendimentos da Covid. Então, nós não temos informes na mesa, eu só quero dizer o seguinte, que em função de nós termos vários conselheiros novos, eu quero chamar a atenção para a forma como se realiza a reunião e a maneira da participação das manifestações dos conselheiros. Então, no nosso regimento interno, no seu parágrafo 5º do artigo 13º, diz o seguinte: o autor da proposta, no caso, o gestor que está apresentando a pauta de hoje, terá 10 minutos para apresentá-lo. Ao término da apresentação, serão abertas as inscrições para manifestações ou esclarecimentos. Cada inscrito terá 3 minutos para manifestação ou questionamentos por ponto de pauta, salvo autorização do plenário para nova manifestação, tendo nessa situação prioridade os pré-inscritos. Ao autor será concedido 1 minuto para o esclarecimento solicitado. Eu estou colocando isso porque nós temos a necessidade de manter a reunião harmônica e sem perder tempo, na verdade, né? Porque esse tempo todo nós temos que nos dedicar àquilo que está colocado na ordem do dia. Bom, feito o esclarecimento, vamos passar para o primeiro ponto de pauta, que é a apreciação e votação do plano de trabalho que vocês receberam para a celebração do convênio com a Funfarm, para a prestação de serviços complementares ao Sistema Único de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses. Quem vai fazer o relato desse assunto pela Secretaria? Quem é? Ederval. Sufoca. Ederval, cadê você? Eu estou sem áudio aí, doutor? Não, agora não. Você estou te ouvindo.
Deval, você está sozinho aí, tira a máscara, senão eu imagino que vocês tenham entendido o que eu falei embaixo da máscara, né? Hã? Tá claro? Tá. Tá me ouvindo, doutor? Estamos. Então vamos lá. Como são 3 pontos de pauta, eu poderia até unificar o primeiro e o Pode, segundo. vamos unificar sim, Deval. Tá Assim bom. você faz o relato direto, né? Dos dois, e aí depois a Isso, gente deixa a Santa Casa por último. isso. Bom, só para dar uma noção assim para os novos conselheiros que talvez não tenham noção, esse convênio aqui, ele é celebrado com a Funfarm para prestação de serviços de saúde vinculados às nossas unidades de saúde. Não é um repasse feito para atendimento dentro do hospital. Não é contratação de leitos, não é internação, não são serviços, procedimentos realizados pelo hospital. Mas eles são serviços realizados dentro das nossas unidades, nas UBS, nas UPAs, nas unidades especializadas, enfim, em toda a estrutura da Secretaria de Saúde. Então, a gente até tem por hábito chamar de convênio para a contratação de RH. Não é bem essa a finalidade, mas não deixa de ser de fato, porque, na verdade, a gente usa a força de trabalho mesmo, mas dentro das nossas unidades, e são serviços, né, coordenados, administrados pela Secretaria de Saúde. Então, nós temos um convênio hoje com a Funfarm, ele já está vigente, o último convênio, né? Ele é de longa data, mas o último convênio está vigente há 4 anos, desde 2017, e ele teria um encerramento agora, no final de fevereiro de 2021. O que ocorre é que esse convênio ele tem a particularidade de atender as nossas unidades dentro de uma situação de normalidade. Mas mesmo assim, esse convênio ele já vem no limite, porque a secretaria ela tem ampliado muito a sua estrutura, criando novos serviços, fazendo a apresentação de novos procedimentos dentro das nossas unidades próprias, né? E o convênio ele já vinha aqui trabalhando no seu limite. O doutor Fernando e os conselheiros que estavam na gestão anterior devem se recordar que quando esse convênio foi aprovado, tinha um acordo de que ele seria reduzido com a contratação de novos funcionários direto, né, com a abertura de um concurso público para trazer novos funcionários para a Secretaria de Saúde e, consequentemente, haveria uma redução nesse convênio. Só que nós fomos surpreendidos, o mundo todo foi surpreendido pela pandemia, e com o advento da pandemia, foi criada aqui no Brasil a Lei Complementar número 173 de 2020, que ela estabeleceu um auxílio para todos os municípios e os estados, né, um auxílio do governo federal. E um dos itens dessa Lei Complementar 173 é que não poderia haver novas contratações, não poderia haver reajuste salarial do serviço direto, do servidor direto. E ainda que houvesse algum um concurso aberto ou em andamento, ele deveria ficar suspenso até o final do ano de 2021. Então, nós estamos impedidos, nós temos um concurso, inclusive, aberto, né, que seriam contratados enfermeiros, administrativos, médicos, né? Enfim, uma grande quantidade de profissionais que iria nos ajudar na redução do convênio atual. Só que isso está suspenso nesse momento. Então, seria necessário, de qualquer sorte, fazer a prorrogação desse convênio. O que acontece é que a situação da pandemia, que parecia estar num declínio, né? Todo mundo está acompanhando, eu não vou entrar em discussão técnica, mas houve um avanço aí nos casos da pandemia, de contaminação. Houve uma evolução muito grande no número de internações também hospitalares nos contratos que nós temos com a Santa Casa, enfim, nas demais unidades hospitalares do município. E o número hoje de leitos disponíveis não está suficiente. Então, seria necessário, inclusive, fazer um acréscimo no convênio, independentemente da situação que nós estivéssemos com o convênio atual com a Funfarm, justamente por conta disso.
Doutor Aldenes, acho que deve estar aqui, eu não estou vendo, mas deve estar conosco, que ele pode depois, no final aqui, fazer alguns esclarecimentos a respeito de abertura de leitos, eu não vou me ater a isso. Mas, em linhas gerais, nós vamos estar abrindo unidades, né, de internação, unidade de internação de enfermaria e unidade de internação até mesmo de leito de suporte ventilatório. Então, nós vamos, além da situação da vacinação, nós vamos precisar de um contingente muito grande para vacinação. Então, o valor que nós temos no convênio hoje, ele nos impede de dar andamento nessa nova projeção, nesses novos trabalhos que nós precisaremos fazer fundamentalmente. Então, uma grande parte de contratação, doutor Fernando e os demais conselheiros, ela é temporária, ela vai ser mais para o enfrentamento momentâneo. A gente não sabe exatamente se para 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas assim que a situação se estabilizar, tanto esses leitos forem suprimidos, esses profissionais também serão consequentemente suprimidos. E assim que também essa situação dos profissionais que vão atuar na linha de vacinação, né, que deixar de ser necessário esse quadro adicional, também será reduzido e aí nós poderemos reduzir um pouco o valor. Mas nesse momento, não é possível nem prorrogar o convênio atual no valor que ele está, de aproximadamente 12 milhões, é o teto do convênio, 12 milhões e 500 mil por mês, esse valor seria insuficiente. Então, a estimativa, os cálculos e a situação da pandemia apresentada momentaneamente nos faz, por precaução, estabelecer uma margem ali de aproximadamente 20% do valor financeiro, né? E um acréscimo também de número de profissionais que está sendo alterados no convênio momentaneamente, até porque nós não temos como fazer uma contratação tão rápida assim, momentaneamente, e se tivéssemos que fazer, não poderia ser por concurso, porque ela teria que ser finalizada no final da pandemia. Então, aqueles profissionais que estão vinculados ao concurso também não poderiam ser contratados. Então, enfim, todos nós acho que recebemos aí o plano de trabalho apresentando. Se você tiver noção, você vai perceber, né, em relação ao convênio anterior, que teve um acréscimo no número de profissionais, basicamente na urgência e emergência e na atenção básica, que serão onde vai ser de fato instalado as nossas unidades, tanto que na média complexidade, né, na atenção especializada, não houve acréscimo tanto de profissional quanto ali de valor. Valor mais ou menos seria só para suportar um eventual reajuste salarial, mas não teve um significativo impacto. Onde impactou mesmo é na atenção básica e na urgência, que é onde vão estar sendo alocados esses profissionais aí, que serão contratados temporariamente para fazer o enfrentamento à pandemia. Então, isso aí em linhas gerais. Se tiver algum detalhe mais específico que a gente possa falar a respeito dessas contratações, né, a gente explana aqui. Mas aí eu já entro no item 2, na segunda pauta aqui, que o doutor Fernando já pediu, é que o convênio atual ele tem vigência, como eu disse, até o final de fevereiro, mas aí nós estamos adiantando a vigência do convênio, vamos encerrar ele provavelmente, o novo convênio entrará em vigência a partir da próxima segunda-feira, obviamente, se não for aprovado, se for aprovado aqui, né? Aliás, se não for aprovado, já digo para vocês que o caos estaria instalado realmente, e não estou fazendo terrorismo. É que realmente nós não vamos ter como atender essa demanda que está por vir aí com o quadro atual. Isso aí o doutor Aldenes poderia, ou algum outro técnico que poderia explicar melhor, mas nós estamos convencidos de que, não havendo essa situação aí de prorrogação, de celebração desse novo convênio, o caos estaria instalado. Com a contratação, a gente ameniza, pelo menos, apresentando o atendimento. Então, nós vamos ter que adiantar a vigência, né, que é o segundo ponto de pauta, encerrando o convênio que está vigente, né, com a Funfarm, para a mesma finalidade, e nós celebraríamos esse novo convênio, se correr tudo bem aqui, aprovado, e a gente deve finalizar essa formalização amanhã, para no máximo na segunda-feira a gente já colocar o convênio em atividade para poder concretizar
essas contratações aí pela Funfarm e poder fazer o serviço. Então, o primeiro ponto de pauta é a celebração do novo convênio. Segundo ponto de pauta, antecipação e encerramento do convênio que está vigente aqui. E aí eu acho que eu encerro a minha fala, doutor Fernando, e me coloco à disposição, e contando com os técnicos da secretaria que estão conosco aqui também, para algum esclarecimento que seja mais na área assistencial. Abri. Edeval, então, concluída a tua fala, eu, antes de colocar, de abrir para as pessoas que queiram fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, eu quero passar a palavra para o doutor Aldenis, para que ele complete a sua explanação, colocando alguma coisa que ele possa achar conveniente e oportuna. Cadê o doutor Aldenis? Oi, Fernando, estou aqui, está me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. Estou te ouvindo, Aldenis, por favor. E eu aqui só estou me vendo. Tá. Eu não vejo bom, mais tá ninguém. Bom também. Ô, Fernando, é o seguinte, olha, eu acho que o Edeval colocou muito bem. Nós não tínhamos nenhuma intenção prévia de fazer qualquer aumento desse convênio. Muito pelo contrário. Houve um concurso público e esse concurso público houve um acordo com a prefeitura de que para cada funcionários concursados que fossem chamados, sairia um do convênio do HB. Ou seja, nós iríamos diminuir o HB e manter os funcionários concursados, né? Alguns acordos que eu fiz lá que eu manteria alguns funcionários do HB, que é o administrativo, porque mesmo com os concursados não daria o número suficiente. Mas foi coisa pequena. Então, a gente pretendia, na realidade, era diminuir esse convênio. Daí veio a pandemia. No primeiro momento da pandemia, foi possível a gente fazer contratações, porque deu aditivo em cima da porcentagem permitida por lei. E também, no primeira onda, nós não tínhamos a vacinação, né? Então, o que aconteceu? Nós fechamos algumas unidades por necessidade para aproveitar RH e conseguimos suprir com pouco aditivo. Nessa onda agora que está vindo, nós vamos ter 3 problemas. O primeiro problema é uma segunda onda devastadora, como vocês estão vendo, com um crescimento assustador. Nós perdemos os leitos de Jaci, porque Jaci não pôde vender mais. O HB diminuiu 40 leitos por falta de profissionais. E nós fomos obrigados a abrir 40 leitos, sendo 20 leitos clínicos e 20 leitos de suporte respiratório. Em cima disso, hoje quem assistiu à live da vacina vai ver que nós estamos tendo que pôr na vacina 400 funcionários em 26 unidades, drive-thru. Então, além da nossa necessidade de aumentar leitos, veio o drive, veio a vacina, que está aí, e esse contrato aí que nós fizemos prevê ainda, por menor que seja, nós estamos entrando na época da dengue. Não podemos esquecer disso. Então, na realidade, esse contrato que nós fizemos por 1 ano. Por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar essa epidemia. Nós poderíamos ter feito por 2 anos. Eu falei, não, vamos fazer por 1 só. E outra, nós só pagamos o que nós utilizarmos. E aqui na secretaria, nós estamos pegando funcionários de todos os lugares. O que for possível diminuir em algumas atividades, nós estamos. Então, a gente pretende utilizar o mínimo possível. Esse contrato tem uma duração curta,
nós esperamos que sejam chamados ainda esse ano. Se a lei que proíbe chamar novos funcionários cair, né? Porque hoje é vigente que você não pode chamar, então a gente não pode estar despreparado, porque senão terá desassistência. Então não quer dizer que nós utilizaremos tudo isso. Nós utilizaremos o mínimo necessário para que a gente possa tocar essa segunda onda. Nossa. Certo. Pelo fato de nós estarmos aí na primeira reunião desse novo grupo de conselheiros, eu quero lembrar, rememorar o que aconteceu quando da renovação desse convênio, que fez sobre o que o Aldenis fez referência. Aqui foi pactuado, né, com inspiração da Comissão de Recursos Humanos, que esse convênio com a HB, que oferece para a rede um grande número de recursos humanos, ele fosse diminuído na razão da realização de concursos. Esse aí é um compromisso, né? Como o doutor Aldenis colocou, é um compromisso firmado entre o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria, na defesa daquele preceito de que as pessoas devem ingressar no serviço público através de concurso. Então, isso, como foi dito, não é possível fazer agora, até por força de legislação federal. Eu quero fazer esse esclarecimento porque essa pactuação de redução do convênio em favor da contratação por concurso foi discutida aqui no Conselho, esse pacto foi feito e vinha sendo cumprido, só que ele foi interrompido pela questão da pandemia. Bom, então eu abro a palavra a quem queira fazer alguma consideração. Por favor, se inscrevam para que a gente possa organizar. Alguém tem alguma consideração? Quer algum esclarecimento? Eu gostaria de ter um esclarecimento. Pois não. Posso falar já? Pode, Benaia. Tá. Não, eu queria só confirmar, né, se esse convênio, então, é para manter os profissionais que já estão contratados na rede, aqueles que já estão trabalhando atualmente, e ampliar para novos funcionários. É isso? Essa é uma dúvida. É isso mesmo. Ok. E uma outra dúvida é que foi falado que, na verdade, o que eu li no plano de trabalho, ele foi firmado para até o final do ano. E aí, como é que fica se, por exemplo, eles falaram que se não houver necessidade, a gente vai diminuindo ou cancela esse convênio no momento que talvez não haja necessidade, que a gente sabe, está vendo que talvez vai ter necessidade até o final do ano. Mas queria saber como que isso funciona, porque pelo que foi conveniado é que até o final do ano. Como que seria essa questão de se não houver necessidade, então termina-se esse convênio, como é que funciona isso? São essas minhas dúvidas. Derval, quer que eu explique para ela? Se o senhor quiser, eu falo também, doutor. Tanto faz. Tanto faz, pode falar. Eu vou falar, se o senhor quiser completar rapidinho. O convênio, esses valores aí, eles são um teto, é um limite. Não é que a gente vai efetivamente fazer o repasse desse valor. Esse é um valor de teto. Só para você ter uma ideia, hoje o valor do convênio é 12 milhões e 400 o teto, hoje, o que estava vigente, né, está vigente ainda, e a gente tem uma média ali de utilização de 10 milhões aproximadamente. Então, a gente nem tem usado o teto dele. Então, não havendo necessidade, a gente faz essa redução. E o número de profissionais, esses que estão sendo contratados especificamente para a pandemia, eles serão contratados em regime temporário. Então, assim, contrato de 3 meses ou no máximo ali de 6 meses, esses contratos serão rescindidos, né? A não ser que a gente, né, não estamos tendo condições de definir, né, que em 3 meses a situação vai entrar no que a gente chama de estado de normalidade, né? Então, a não ser que a coisa se prolongue, obviamente, nós vamos ter que manter, porque aparentemente, para uma situação mais complicada, né,
A gente estabeleceu esse valor aqui por uma situação limite, mas nós podemos regredir, né, porque esse seria o limite, a gente só não pode ultrapassar, mas reduzir, nós temos essa autonomia. Ederval, gostaria de complementar, Obrigada. talvez assim, de uma maneira mais didática, é o seguinte: a gente repassa, né, paga o que usa. Como ele falou, existe um teto máximo e também é por departamento. Então, por exemplo, nós temos um número de funcionários na urgência, um número na básica, outro na especialidade. Se ultrapassar o número, por exemplo, da básica, eu tenho que fazer um reajuste desse convênio, porque eu não posso contratar funcionários para a básica, mesmo sobrando na urgência. Então, ele é compartimentado. Então, é por isso que a gente não vai repassar esse valor todo, vai ser só o que vai usar, e por isso que a gente está enxugando o máximo possível para usá-lo o menos possível. Gostaria de fazer uma pergunta. Posso falar? Pode falar. Embora... Qual é o valor que o governo repassou para o nosso município? Derval. Nós temos aproximadamente, eu vou te falar agora, se você quiser eu pego até o valor preciso, mas aproximadamente para o enfrentamento da pandemia, para as ações vinculadas especificamente aqui à Secretaria de Saúde, aproximadamente 60 milhões. Só que nesse valor, ele é um valor global, né, macro para tudo. Para a contratação de leitos, por exemplo, com a Santa Casa, está dentro desse valor. Para a contratação dos EPIs, lá do álcool em gel, luvas, né, toda a paramentação que os nossos profissionais utilizam, tudo também utilizando parte desse recurso aí. Então, em linhas gerais, assim, aproximadamente nós recebemos de repasse 60 milhões de reais. A gente acredita que ainda teremos mais, né? Porque depois eu vou falar no próximo aí, que é o terceiro ponto de pauta, que está vinculado aos leitos de UTI da Santa Casa, né? Esses leitos, conforme vêm sendo habilitados, o Ministério da Saúde também vem custeando esse valor. Então, em linhas gerais, assim, 60 milhões de reais aproximadamente. Mas, ó, só um detalhezinho. Esse valor, tanto do valor recebido do Ministério, quanto do valor aplicado, ele é diariamente publicado no portal da transparência específico lá da pandemia. Se alguém tiver curiosidade, depois de lá ver onde que gasta, com que gasta, o que compra, quanto que recebe, está tudo lá publicado, a gente publica e atualiza diariamente essa informação lá no portal da Covid. Conselheiros, olha, eu quero chamar a atenção. Quem quiser fazer uso da palavra, tiver alguma dúvida para colocar, que se inscrevam. A conselheira Sandra acho que não prestou atenção a isso e eu não quis cortar a palavra, abri essa exceção. Mas estão inscritos... Desculpa. Não tem nada não, é para aprender. Estão inscritos os... Cadê o Benival? Benival e o Ivadir. Benival, cadê você? Cadê o Benival? Se inscreveu e correu? Bom, Ivadir, então passar para o Ivadir. Porque às vezes cai a internet de quem... Oi. Oi, então, oba, vai, você, primeiro Tudo você. Tudo bem. Essa reunião é para tratar daquele negócio lá das contratações do fim do contrato com o hospital de base? Ó, também, né? É isso aí também. Cadê, Derval? Esclarece o conselheiro rapidamente. Não, eu não sei se o senhor não acompanhou, mas são os profissionais que trabalham dentro das nossas unidades.
Mas como eles não têm vínculo com o município, ou seja, eles não foram contratados por concurso, né? O município pactua, por não ter esse quadro na estrutura própria do município, nós pactuamos com uma entidade do terceiro setor que tenha finalidade afim com atendimento médico hospitalar. No caso aqui em Rio Preto, nós temos 3 instituições com essa característica: a Funfarm, a Santa Casa e o Hospital do Frei, que me foge o nome agora, mas só falar o Frei de Jaci, né, que atua... É o hospital lá da represa lá. Isso. Essas duas, Santa Casa e o Lar São Francisco, né? Lar São Francisco da Divina Providência, eles declinaram. Eles disseram que não tem interesse em ajustar com o município para essa atividade especificamente. Então, nos resta unicamente o HB, né? A Funfarm, que faz essa pactuação. Então, a gente não faz um repasse para comprar serviço do HB, só para ficar claro. É para prestação de serviço ambulatorial dentro das nossas unidades de saúde, né? Todos os procedimentos que a Secretaria de Saúde realiza dentro das suas unidades, na atenção básica, na média e alta complexidade, na urgência, é realizado também, né, complementarmente, funcionário da Secretaria, né? Que eu falo funcionário da Secretaria, são aqueles que têm vínculo direto, né, estatutários ou seletistas do município, conjuntamente com esse pessoal contratado via convênio com a Funfarm. Mas são esses profissionais mesmo. Beleza, ótimo. Tá bom, para mim tá bom. Subindo eu aqui agora, presidente, eu queria só tirar uma dúvida aqui, eu ia para os conselheiros novatos também. Da Secretaria de Saúde para esse pessoal que não... Não, o meu está aberto. Ivadir. Tá ruim dele. Eu não estou conseguindo entender o dele. Oi, Ivadir. Oi. Abre teu áudio. Meu áudio está aberto. Então, agora deu. Agora falou. Então, fala perto do microfone aí. Ah, tá. Não, eu queria que o Edevaldo desse uma esclarecida para os novos conselheiros aí. Qual é o total do orçamento da Secretaria para este ano? Tá? Porque tem muitos que não sabem ir lá no portal da transparência para verificar, não participa das votações lá da LDO. Então, é só para dar uma esclarecida para o pessoal que está chegando aí. Bom, só isso. Obrigado. Edevaldo, rapidamente, se você puder... Edevaldo. Rapidinho. Pois não. Edevaldo. Pois não, doutor. Gostaria de reforçar uma fala tua aí, para deixar bem claro que nós oferecemos oficialmente a Santa Casa e o Lar São Vicente da Divina Providência. Oficialmente. E oficialmente eles se recusaram. Eles não tiveram interesse. Eu acho que tem que deixar isso muito bem claro, porque muitas pessoas falam: está fazendo convênio só com a HB e não sei o quê. Não, nós oferecemos para todas as entidades que podem assumir isso aí. As outras declinaram. Por isso que ficou o HB. Ô, doutor, se o senhor me permitir, eu queria até complementar que essa necessidade, né, de RH, esse aumento em razão das novas unidades que vão ser instaladas, também decorre da incapacidade dos hospitais atualmente ofertarem mais leitos para nós. Então, por isso a estratégia do município é organizar com serviço próprio, organizar contratando RH, se estruturando em unidades próprias, da mesma forma que os outros não têm condições de oferecer esse serviço para a gente já montado, estruturado. Certo. Então, doutor, só respondendo a pergunta lá do Ivadir, né?
o valor estimado para o orçamento nosso, estimado pela Secretaria de Saúde, que fique claro, estimado pela Secretaria de Saúde, para o ano de 2021, é de aproximadamente 465 milhões. 465 milhões é o que nós estimamos para esse ano. É claro que aí eu vou pedir até para vocês fazerem um exercício de bom senso, que ainda que nós estivéssemos no meio da pandemia, nós não estimamos lá na preparação da LOA que é feita entre agosto e setembro do ano passado, nós não estendemos esse gasto adicional até o final do ano. Então, esse valor, inclusive, ele pode aumentar, porque nós estamos percebendo agora, né, no final do ano passado e no começo deste ano, uma aceleração nesses casos de pessoas acometidas, né, da enfermidade, que pode gerar um gasto adicional. Então, esse valor pode ainda ser elevado. Mas, em linhas gerais, assim, está estimado para esse ano 466 milhões. E eu só quero, não sei se você está querendo fazer algum tipo de comparação, mas se quiser também é bom, né? De que, mas se eu pegar esse orçamento aí, ele vai ser quase todo consumido aqui no convênio, né? No convênio com a Funfarm. Então, só duas considerações bem rapidinhas para não tomar muito tempo de vocês. O teto desse convênio, ele quase que certeza que ele jamais será utilizado. O doutor Aldenis até fez um pouco de esclarecimento a respeito que ele é dividido em 4 blocos dentro dele, né? Atenção básica, urgência, emergência, média e alta complexidade e vigilância, e cada uma delas tem um limite em si. Então, nós vamos ter que respeitar esses 4 limites aí. Então, muito provavelmente, nós não chegaremos perto do teto desse convênio. Mas, ainda assim, se você somar o convênio, esse convênio aqui, mais o valor dos estatutários, né, da prefeitura, e mais o valor que a gente paga de leite, de contratação hospitalar mesmo, com a Santa Casa, com o próprio a Funfarm e também com o Bezerra, nós passamos de 80% do nosso orçamento, é justamente isso aí. Então, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de valor significativo, porque a essência do trabalho na saúde, ela é prestação de serviço, ela é recurso humano. Não dá para a gente fugir disso, você entendeu? Então, quando você soma o RH da prefeitura, o RH indireto que a gente chama, né, da Funfarm, e mais os serviços hospitalares, nós passamos de 80% do gasto, e isso é normal. No Brasil inteiro acontece assim, porque o grande impacto no orçamento da saúde no Brasil é justamente a força de trabalho. Aí o restante dos recursos seria para os insumos, para os medicamentos, né? Que embora também seja um valor muito alto, proporcionalmente, né? Ele é baixo dentro do orçamento total, porque o custo elevado é o RH realmente, inclusive está disposto nesse convênio aqui. Bom, alguém mais quer fazer alguma consideração? Tem alguma dúvida? Bom, não havendo, eu vou colocar em votação, e vou colocar em votação os itens separados, né? Primeiramente, a apreciação do plano de trabalho, que foi aquele apresentado pelo Ederval de início, e que trata da forma como esses recursos serão gastos. Enfim, todos os detalhes daquilo que está sendo colocado aqui. Quem for favorável permaneça como está, ninguém se manifestou contrário ou se absteve, então aprovado o primeiro item. O segundo item, da mesma forma, conforme colocado pelo Ederval, é a vigência, é a antecipação da vigência do convênio que venceria em fevereiro. Ele está sendo agora, então, a partir de agora, por 12 meses. Bom, quem se manifestar, quem for contrário, se manifeste. Quem for favorável, permaneça como está. Se houver alguma abstenção, não havendo, considerando aprovado. Então, nós passaremos agora para o terceiro ponto de pauta, que é a apreciação e votação da ficha da programação orçamentária, a FPO, para a prorrogação por 90 dias, a vigência do convênio 80-2020, celebrado com a Santa Casa,
para a contratação de 48 leitos de UTI destinados ao enfrentamento da Covid. Quem vai fazer o relato? Acho que pode ser eu mesmo, Pode doutor. ser Derval? O Derval, Carolina? Está me ouvindo, doutor? Estou te ouvindo. Eu vou fazer, que se precisar de alguma informação mais assistencial, técnica ali, a Carol pode falar. Ok. Mas esse convênio aqui, doutor Fernando, ele é o mesmo que foi celebrado já desde o final de abril, começo de maio ali, que o Ministério habilitou. Inicialmente foram 36 leitos, né? E depois foi ampliado para 48, e hoje nós estamos com 48 leitos pactuados com a Santa Casa. E esse convênio com a Santa Casa, a gente vem fazendo ele num curto espaço de tempo, porque o próprio Ministério da Saúde também vem habilitando esses leitos por um prazo temporário curto. Então, a gente tinha feito ele, né, o último convênio, que foi esse número 8 de 2020, ele foi feito por 90 dias, né? E ele está encerrando agora dia 5 de fevereiro. Então, a gente está pedindo a prorrogação dele por mais 90 dias, consequentemente, o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle da Secretaria vai procurar manter essa habilitação junto ao Ministério da Saúde, e esse aqui, diferente do convênio anterior, ele é custeado integralmente pelo Ministério da Saúde, né? Se o leito for habilitado pelo Ministério e vem sendo habilitado, o Ministério está custeando integralmente. Então, esse valor aqui que nós apresentamos na FPO, ser habilitado pelo Ministério da Saúde, nós vamos receber esse repasse do Ministério e, consequentemente, custear esses leitos aí, como nós estamos fazendo já com a Santa Casa. Ok. Carol, você pode acrescentar alguma coisa? Doutor, é isso que o Derval expôs, né? A gente vem mantendo essas habilitações aí junto do Ministério, mas para a gente efetuar esse repasse tem que ter esse convênio vigente, né? E os leitos a gente está, né? Acho que não tem nem necessidade de justificar o quanto eles estão sendo utilizados aí durante essa pandemia, né? Especialmente com esse aumento de casos. Ok. Então, eu vou passar a palavra para quem tiver alguma consideração a fazer. Quem tiver também, se inscreva, levanta a mão aí que a gente está procurando identificar. Alguém? Fernando, eu gostaria de falar, Denis. Pois não, Denis. Eu gostaria aqui de fazer um reforço sobre a Santa Casa. A Santa Casa tem sido a nossa referência na Covid. A Santa Casa, ela mantém praticamente desde o início da pandemia, dos 48 leitos, 43, 44 ocupados. Então, não existe, neste momento, em nível, quando a gente fala de hospital, alguém que tem dado muito apoio para a gente, quando necessitando principalmente desses UTIs aí. Então, essa renovação para a gente é fundamental. Sem ela, a gente entra em colapso. Eu queria dizer isso, porque muitas vezes a gente fala, isso. Eu gostaria de dizer, claro, que a Santa Casa tem sido o nosso grande porto seguro em relação aos leitos de UTI. Bem, alguém quer fazer alguma? Ivadir? Boa noite. De novo, agora o pessoal está ouvindo minha voz agora, né? Correto. Eu entrei aqui só para fazer um agradecimento em público, aproveitar que está aqui o doutor Nadim, o meu quase xará Valdir, agradecer a eles pela presteza que eles estão atendendo os nossos munícipes. Eu, no ano passado, fiz uma cirurgia lá, excelentemente atendido, e eu então gostaria de agradecer de público o trabalho que eles estão fazendo para nós, tá bom?
Ok, mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, não havendo outros inscritos, eu vou... Pastor, Alguém quer... aqui, uma perguntinha só, tudo bem? Ok. Bom, boa tarde a todos. Posso só fazer uma pergunta? É a título de curiosidade aqui contábil. Ok, você Acho que tem... o Gerval tinha falado a respeito do orçamento, né, dos 465 milhões, e acho que o doutor Aldenis, o Gerval falou também que esse repasse para a Santa Casa, a partir do momento que o leito é habilitado, vem direto do Ministério. Eu fiquei assim em dúvida, isso não entraria então no nosso orçamento, desses 465 milhões, é isso? Só a título de curiosidade mesmo. Ok. Não, ele... Derval, Está me ouvindo, doutor? tô, pode falar. Ele entra assim, é que a gente chama isso aí de repasse fundo a fundo, né? Vem do Fundo Nacional de Saúde e entra no Tesouro Municipal pelo Fundo Municipal de Saúde. Eu falei certo, né? Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. Fundo Municipal de Ele Saúde. entra fundo a fundo na Secretaria de Saúde pelo Fundo Municipal de Saúde. Mas aí ele precisa ser consignado no nosso orçamento, né? Contabilizado no município. E aí o município precisa fazer um ajuste, né, que seria, no caso aqui, o convênio, para poder fazer essa transferência. Então, ele é contabilmente registrado a receita para o município e depois a despesa com a transferência, né? Senão seria direto, talvez tenha sido essa a sua dúvida, né? Então, a gente transferiria direto e nem precisaríamos fazer o convênio, né? Mas não é assim. Ele passa do Ministério da Saúde para o município, né, para o Fundo Municipal de Saúde. Aí o Fundo Municipal de Saúde, pela Secretaria de Saúde, faz o convênio com a Santa Casa, no caso aqui, para poder contabilizar, né? Criar o ato formal, né? Para fazer essa transferência e fazer efetivamente o repasse. E aí é que entra o Conselho Municipal de Saúde, né? Que todos esses ajustes, esses convênios que são celebrados com as entidades, mesmo que tenha por característica um repasse do Ministério da Saúde, que a gente chamaria de direto, mas não é direto para a Santa Casa, ele é indireto porque ele passa pelo fundo, mas o fundo é um mero repassador, né? O município é um mero repassador, mas é contabilizado aqui. E por ser contabilizado aqui, precisa do aval do Conselho Municipal de Saúde, né? Para analisar essa política aí também e verificar se ela é pertinente ou não e aprovar ou não o convênio. Não sei se eu fui claro, se eu não fui... Claro. Pensando, então, no orçamento do município, ele entra na coluna de receita e despesa ao mesmo tempo. Ele chega, é contabilizado com receita e despesa porque repassa para a Santa Casa. Seria isso? Exatamente isso, é isso mesmo. Ok? Valeu, obrigado. Bom, mais alguém quer fazer... Bom, não havendo, eu vou colocar em votação. Como foi dito aqui, tem que passar pelo Conselho, tem que ser aprovado no Conselho para que tenha sequência todo esse fluxo que o Edeval colocou. Então, esse é o momento da aprovação ou não por parte do Conselho. Então, por isso eu coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem quiser se abster, que se manifeste. Quem for contrário, também. Não havendo, considerado aprovado. Então, bom, nós estamos, eu quero só fazer um esclarecimento, porque nós estamos, como foi dito pelo secretário, pelo Ederval, especialmente pelo doutor Aldenis, nós estamos vivendo um momento de grande apreensão, não é? A pandemia está se aprofundando na cidade, o número de casos aumentando exponencialmente, os leitos hospitalares oferecidos estão saturando. Então, todos os esforços da Secretaria estão voltados para o enfrentamento da Covid. E aqui no Conselho, as coisas estão também nessa direção, sempre na intenção nossa de colaborar e estar sempre ao lado da gestão. Então, alguns dos nossos funcionários, aqueles que fazem com que o Conselho funcione, né? No caso, a nossa secretária executiva, as enfermeiras que trabalham na ponta, que trabalham como coordenadoras dos conselhos locais de saúde, elas vão colaborar com o restante, vão se somar à força de trabalho da secretaria, participando especialmente da vacinação, né? Que vai demandar um grande número de pessoas. Então, em vista disso, estão suspensas as reuniões das comissões
permanentes e aqui do Conselho. Então, apenas a Comissão de Finanças, dada a sua importância, dada a emergência das coisas, né, e a tratar, inclusive, de alguns assuntos que vêm da gestão passada, é que vai se reunir. Então, eu quero fazer essa justificativa, pedir a compreensão dos conselheiros e dizer que o Conselho vai estar aqui funcionando, vai estar procurando estar presente em todas as questões da saúde, o Disque Saúde continua funcionando, mas nós vamos estar ao lado, né, da gestão para colaborar naquilo que for necessário, lá na ponta, para oferecer para a população a vacinação especialmente, né? E também a questão assistencial. Então, feitas essas considerações, e depois a gente está à disposição para qualquer outro esclarecimento, eu dou por encerrada essa sessão, agradecendo a colaboração dos senhores, agradecendo à gestão pelos esclarecimentos feitos aqui. Bom, eu quero consultar, antes de definitivamente encerrar, consultar o doutor Aldênio se ele quer fazer dar algum esclarecimento, falar alguma coisa a respeito da situação que nós estamos vivendo, né? Eu acho que seria interessante, Aldênio, você falar a respeito de todas as nossas angústias, né, com o aprofundamento da pandemia. Cadê você, doutor? Será que ele saiu? Obrigado, Fernando. Não, Tá. estou aqui. Então, vamos lá. Não, Fernando, é um prazer. Na realidade, não é um prazer, é um desprazer dar essas notícias que nós daremos, né? Era melhor não falar desse assunto, né? Na realidade, o aumento está exponencial, está grande. Nós tivemos um aumento assustador na última semana de internações. Número de casos atingindo números jamais vistos, né? Número de casos diagnosticados. Os hospitais saturados, tanto do número de leitos, nós estamos hoje com uma ocupação acima de 70%. Nós estamos com uma mortalidade em torno de 2 a 3 pacientes dias, em média. Nós estamos com uma dificuldade enorme, enorme, enorme em conseguir contratação de profissionais. A gente está expandindo 40 leitos num sacrifício, diria que de alguns setores até desumanos do que eles estão trabalhando e vão trabalhar. Por quê? Porque você não acha profissional para dar descanso para esse pessoal que está nessa batalha há 1 ano, praticamente. Então, um momento, eu posso dizer com todo do coração, nenhum momento foi igual a esse. Esse está sendo o pior momento de todos que eu vivi aqui na Secretaria e o pior momento da pandemia. A preocupação da Secretaria é muito grande. Nós estamos abrindo 40 leitos, não sabemos se vai dar esses 40 leitos. E o Hospital de Base fechou uma quantidade de leitos por falta de profissional. Então, os números estão aumentando, as mortes estão mais ou menos estabilizadas, tem dia muito grande, mas tem outros com 1, 0. Então, ela está na média de 3 por dia, que é um número elevadíssimo, né? Elevado, perder 3 pacientes por dia. E hoje nós perdemos um dos grandes médicos de Rio Preto, também para o Covid, cardiologista de renome, pessoa muito querida. Perdemos mais um hoje, colega de trabalho. Então, a situação, Fernando, realmente é grave. É grave, grave, grave. E a gente tem muita dificuldade de controlar as festas clandestinas, muito, que são elas hoje nosso grande problema. Nós
arrumamos, junto com o Ministério Público, uma maneira razoavelmente boa de controlar os bares, de maneira que, na segunda vez que ele for autuado, ele é interditado por 30 dias, na terceira vez por 60 e na quarta vez por 90 e na quinta vez ele perde o alvará definitivo. Então, isso fez com que os bares melhorassem razoavelmente bem, que era outra fonte de muita contaminação. Mas as festas clandestinas são muito difíceis. Muitos dos comerciantes se adaptaram ao distanciamento. Nós não temos tido grandes problemas com o comerciante. Então, é isso, Fernando. A situação, no momento, é gravíssima. Eu não diria grave. É gravíssima. Falta insumo. Hoje nós estamos com uma dificuldade enorme, por exemplo, de conseguir oxigênio para abrir a unidade que nós vamos abrir de 20 leitos lá no Luz Esperança. Uma dificuldade grande. Acabei de conversar com a White Martins. Em Manaus está morrendo gente em casa porque não tem oxigênio nos hospitais. Então, isso não é um louco. Nós, em relação ao resto do país, estamos com um problema grave, mas ainda contornável. Mas cidades como Manaus e outras aí já entrou em colapso o sistema de saúde. Me ocorreu pedir esse testemunho do Dr. Aldenis, porque eu particularmente tenho conversado com ele e sei da angústia, sei das preocupações que são muito grandes por parte da Secretaria de Saúde, da administração pública do município, a prefeitura, e aproveitar para pedir aos senhores conselheiros que entrem nessa luta, especialmente observando e denunciando, até junto aqui ao Conselho, essas aglomerações clandestinas, não é? Porque foi isso que trouxe essa segunda onda. Foram as festas do fim do ano, foram, enfim, aquelas reuniões que não puderam ser evitadas, mas que decorreram da falta de consciência das pessoas. E até diante de uma situação tão grave como a gente está vivendo, elas continuam, em boa parte, acontecendo. Então, a atuação dos conselheiros nesse sentido é muito importante, não é? Porque a capilaridade de vocês é grande, os conselheiros locais de saúde, nós estamos trabalhando nesse sentido, para que a gente possa, na nossa missão, não é, de controle social, não é só ficar olhando a atuação do gestor, olhando o direito do usuário de ser atendido em suas necessidades de saúde, mas também exercendo uma posição, uma atividade cívica, né? Porque o momento hoje é de sermos humanitários até denunciando aqueles que não têm esse espírito, né? E que estão colaborando de uma maneira muito condenável, né? Para que essa pandemia permaneça entre nós e cada vez se torne mais grave. Bom, nós não tendo mais nenhum assunto na pauta ou nada a falar. Oi, Derval, cadê você? Ergue a mão, Derval. Aqui, ó, 10 segundinhos. Doutor Fernando, eu acho que seria muito importante também nesse momento de muita informação conturbada a respeito da vacinação. Vacina. O conselho, com a capilaridade que tem os conselheiros, né, o alcance que esse pessoal tem, de fazer um trabalho em defesa, né, doutor, dessa conscientização da importância da imunização, né, ou pelo menos da vacinação, para a gente enfrentar, porque, no meu caso, né, leigo que sou na área específica de saúde, trabalho com saúde mais indiretamente, não mais na área contábil aqui, mas a gente tem percebido uma discussão muito rasteira, né, muito superficial, levando mais para o lado político, mais para o lado ideológico superficial, e eu acho muito importante, talvez, a gente, de alguma forma, entrar nessa discussão aí, para trazer essa consciência maior para a sociedade, aí, pelo menos no nosso município, né?
O Fernando. Oi. Ao Denis. Pode falar, Denis. Fernando, hoje nós fizemos uma live específica da vacina. Participou o Maurício, virologista, participou a Michela, dando as explicações onde serão feitas as vacinas, como serão feitas, e eu participei com a visão macro da vacina que nós vamos. Eu tenho essa live aqui no meu celular, eu vou passar para você e para a Vanessa. Eu acho que seria muito interessante passar essa live para os conselheiros. Perfeito. Para todos os conselheiros entenderem o que está acontecendo, qual que é o nosso planejamento, o nosso plano de ação, quantas unidades vão funcionar, como irão funcionar, onde será o drive-thru, porque eles são, na realidade, multiplicadores, né, disso. Então, eu vou passar essa live para você e para a Vanessa e pedir para que vocês distribuam para os conselheiros, que eu acho que será muito importante eles terem essa noção do que está realmente sendo planejado. Muito bem lembrado. Nós vamos, então, compartilhar com vocês por WhatsApp, que a gente tem o WhatsApp de todo mundo, não é? A gente vai passar e vocês... e para os conselhos locais. Com relação à vacinação, Deval, ao Denis, eu acho que é uma questão, é uma verdadeira cruzada, né? Porque os negacionistas, eles estão aí e às vezes são mais ouvidos do que propriamente aqueles que realmente entendem do assunto. Então, é muito importante o trabalho do conselheiro. Eu acho que, independente da posição de política de cada um, infelizmente há uma politização dessa questão, que não deveria haver de forma nenhuma, mas existe, a gente não pode negar. Isso acaba fazendo com que haja uma desinformação muito grande, as pessoas têm dúvida a respeito, questionam a vacina, essa, aquela, colocando questões que são absolutamente sem nenhum sentido, não é? Elas não têm sentido. Quando nós sabemos que a vacina, seja ela chinesa, russa, japonesa, seja lá o que for, ela precisa ser administrada para que a gente consiga lá na frente uma imunidade de rebanho, como se fala, não é? O D não gosta muito que fala imunidade de rebanho, mas lá na frente o que vai acontecer é isso, é você conseguir fazer com que a doença pare, né? Que ela cesse, que a contaminação diminua a ponto de nós podemos definitivamente controlá-la. Então, Aldenis, Deval, nós estamos fazendo isso. O Conselho Municipal de Saúde está preocupado com isso. Os conselheiros locais de saúde têm sido orientados nesse sentido e vamos esperar, né, que a população colabore, tanto evitando o contágio, tanto evitando a proliferação, como incentivando as pessoas a se imunizarem. Bom, vamos ver se alguém tem mais alguma colocação a fazer, alguém lembra de alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Aldenis, a respeito da porcentagem dos leitos de UTI que está sendo ocupado, né? Porque é isso daí que vale para amanhã a respeito da mudança de fase, né? E eu gostaria de saber se tem alguma chance de nós regredirmos amanhã para a fase laranja ou se nós poderemos permanecer na fase amarela, que é a atual que nós estamos. Olha, na realidade, os critérios utilizados pelo Estado, eles são muito mutáveis. Semana para semana, eles mudam pesos de acordo com as necessidades que eles julgam. Então, fica difícil de nós sabermos. Antigamente, não. Até uns 2 meses atrás, existia um critério pré-estabelecido que a gente, na quinta, sexta-feira, já sabia que fase que ia ficar. Agora, eles estão mudando muito isso, semanalmente, praticamente. A nossa expectativa mesmo, dentro das nossas contas, levando em consideração o que nós temos,
seria a fase laranja. Nós regrediríamos para a fase laranja. Acontece que vale um esclarecimento aqui. A fase laranja hoje, dita pelo Estado, não é a mesma fase laranja que nós vivemos 4 meses atrás. Ela mudou a fase laranja. A fase laranja hoje, em relação à amarela, existe só praticamente 2 grandes mudanças. Uma mudança é fechamento de bar. O resto continua tudo igual. Restaurante continua, cabeleireiro continua, academia continua, só bar que deixa de funcionar. E o tempo do estabelecimento, que é de 10 horas hoje, permanecendo aberto, passa para 8 horas. Essas são as 2 modificações que vão refletir no comércio, na economia. Os demais... Bem, o que aconteceu? Bom, essa questão da fase laranja, como o Denis colocou, parece que ela decorre da suposição ou constatação de que os estabelecimentos comerciais... Denis, quer continuar? Não, tudo bem. Ela já parece que tem havido uma conscientização desses segmentos, ficando por conta das coisas clandestinas, das aglomerações, da praia, das festas, o motivo desse agravamento, não é? Dessa segunda onda que a gente está vivendo. Então, isso justifica as mudanças pequenas que são feitas da fase amarela para a fase laranja. O que nós temos percebido é que essa flutuação, essas mudanças na definição do que é uma cor, do que é uma fase, uma bandeira amarela, uma bandeira laranja, ela diminui quando você tem a atividade oficial, né, o comércio oficial, as coisas oficiais estabelecidas, atendendo aquilo que é necessário. Agora, o duro é você contornar aquilo que é clandestino. Isso daí eu acho que daí a necessidade de nós estarmos alertas também para fazer com que isso cesse. Bom, alguém tem mais alguma colocação a fazer? Eu acho que nós temos muitos assuntos a tratar, nós conversaríamos aqui a noite inteira se fosse o caso. Mas como não é possível... Eu tenho uma sugestão, mas eu não sei onde... Eu tenho uma sugestão, não sei onde se inscreve aí, mas eu estou me arriscando aqui. Me desculpa aí então se eu estiver errando novamente. Sandra. É o seguinte, eu sou líder de bairros, né, sou presidente da associação do meu bairro, e eu tenho uma sugestão. Eu acho que esse ponto específico aí, que é um agravante das festas clandestinas, do que é clandestino aí, nós poderíamos fazer um material mais esclarecedor por parte do conselho e mandar isso para as associações de bairro, porque esse tete-a-tete nós temos. Eu, por exemplo, tenho um grupo no meu bairro de 256 pessoas que eu administro, que para mim ficaria muito tranquilo enviar esse material que vocês me enviassem agora, como essa live que o doutor acabou de falar que vai passar. Então, que isso não ficasse só na minha associação, né? Nós temos também os outros conselhos que a gente poderia enviar. Por quê? Porque por mais que esteja aí divulgado em todos os canais, essa proximidade aí nossa, enquanto presidente ou líder de bairro, ela é maior, né? Mais direta, eu diria. Eu acho que dá para aproveitar isso aí como uma outra oportunidade, um outro canal. Sandra, então, justamente, você está exercendo aí o seu papel de conselheira, né? Você tem toda a liberdade e até a obrigação de compartilhar com as pessoas com quem você convive dessas nossas preocupações. A live do Dr. Aldenis você vai receber, todos vão receber, e é um documento, é uma matéria, uma ferramenta importante para que cada um de nós, conhecedores desses detalhes, possamos fazer com que haja a conscientização de outras pessoas. Nós estamos fazendo esse trabalho nos conselhos locais, onde os conselheiros estão bem próximos da população. As associações de bairro estão representadas aqui, como é o seu caso. Então, realmente, sim, a tua sugestão ela tem todo o cabimento, ela se justifica por todos os aspectos, mas é isso justamente que nós queremos. Eu acho que, a partir dessa live que todos vocês vão ter em mãos,
nós podemos fazer um trabalho interessante junto à população, viu? Eu acho Fernando. que... Oi. Sim, nós temos o fórum das associações. Então, o fórum, em termos assim de realizar reuniões, nós estamos impedidos. Mas não sei, a gente pode enviar, esse material para o fórum também, se for permitido aí. Na minha opinião, eu acho que 2 vídeos importantíssimos seriam sobre a vacina, a importância do esclarecimento sobre a vacina, que existe muita coisa, né, por trás aí, está todo mundo muito, na verdade, todo mundo sabe da necessidade de resolver, mas as pessoas não confiam mais, é o que eu ouço aqui. As pessoas não confiam, não acreditam, a gente tem que tirar isso, senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? E essa questão que o doutor falou de denunciar, sim, as festas clandestinas e encontros clandestinos, acho que tem que denunciar. Viu, mas essa live eu vi, eu assisti, eu sei que ela Fernando. Oi. Fernando, tá escutando? Espera um pouquinho, Valdir. Essa live ela vai oferecer as informações que a gente precisa e nós socializarmos isso, a gente passar para frente, entendeu? Falar com todas as pessoas. O negacionismo, a desconfiança em relação à vacina, tudo isso é falta de informação, não é? O ser humano tem que trabalhar em cima disso, né? O ser humano tende a acreditar naquilo que não é verdade, né? E aquilo que é sério, ele tende a minimizar e passar para frente aquilo que interessa para ele próprio. Então, se eu acho que vacina para mim não é legal, eu vou defender isso mesmo contrariamente àquilo que a ciência estabelece, não é? Valdir, por favor. Fernando, primeiro eu gostaria que constasse em ata a morte do Dr. Greco. Sim, entendeu? Bem lembrado. Viu? Bem e segundo, manda para mim aí, eu vou passar na TV, mas eu não vou cobrar, não, fica tranquilo. Não, eu sei, você é muito careiro. Tá ok? O Valdir, ele é o responsável pela TV Rio Preto, antigo Canal 8, não sei se está... Canal TV da Cidade, né, Valdir? Tem uma penetração boa. É muito importante, Valdir, até te pedir um espaço, não é, na televisão para que a gente faça, nesse período de pandemia, abrir espaço para o doutor Aldenes, abrir espaço para o pessoal da secretaria. Não, está à disposição. Então tá bom, depois nós vamos combinar. O D manda lá. Pô. Eu sei. Você vai dar café quentinho para a gente quando formos lá. Bom, gente, então... Agora, doutor Greco, eu gostaria realmente... Se Sim, nós vamos fazer, constar em ata dessa reunião o pesar, né, o sentimento de todos nós pela perda desse brilhante profissional, amigo de todos nós, gente da nossa geração, nós convivemos... Cientista famoso, inclusive. Há 45 anos aí que a gente convive, não é? Então, foi muito sentida a morte do Dr. Greco. Então, nós vamos constar em ata um pesar do Conselho Municipal de Saúde com relação a isso. Bom, então agora nós vamos, de fato, definitivamente encerrar essa reunião, agradecer a presença de todos os senhores, deixar aqui a nossa mensagem de que o Conselho Municipal de Saúde tem um papel muito importante nesse momento, não é? É de estar ao lado da gestão, ao lado das unidades, ao lado dos servidores da saúde, divulgando aquilo que é efetivamente sério, aquilo que é verdade. Essa live do Dr. Aldenes contém muitas informações, vocês todos vão receber. Além disso, quem quiser mais alguma informação, vamos dizer assim, uma orientação para realizar um trabalho, pode me procurar, pode procurar o conselho, que a gente discute e tira daí alguma estratégia. Tá? Enfim, boa noite a todos os senhores, obrigado pela paciência, obrigado pela colaboração. Meus cumprimentos à Secretaria de Saúde pelo grande esforço que vem realizando. Meus cumprimentos ao doutor Aldenes, a toda a equipe técnica, a todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Um grande abraço a vocês e que vocês tenham a força necessária para nós sairmos lá na frente, né? Engrandecidos pelas dificuldades, porque as dificuldades engrandecem muito a gente, desde que nós saibamos aproveitar, tirar daí os exemplos e uma carga maior, né, como ser humano. Tá? Muito obrigado a todos, boa noite.